já partilhada conosco no retiro, voltada para a aliança e a importância da aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Você que achou o texto, eu vou convidar você para ficar de pé em reverência à palavra, só um instante, enquanto fazemos a leitura, e depois você segue sentado, pode ficar tranquilo. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Perceba que o propósito da aliança, aqui já na leitura do texto a gente percebe isso, o propósito da aliança é condicionar-nos para a aquisição de bênçãos espirituais, de determinadas bênçãos que estão muito além de nós. Sem aliança, é claro que você é capaz de conquistar algumas coisas, sim, tanto naturais e, eu acredito, até mesmo espirituais. Mas existem algumas categorias de bênçãos que é por meio da aliança que nós as acessamos, e por nenhuma outra forma. Feche os seus olhos, põe a tua Bíblia contra o teu peito, num gesto simbólico e profético de que você está recebendo essa palavra no teu coração nessa manhã abençoada. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco, continua sendo misericordioso como tem sido aqui até agora. Temos sentido tua presença nas orações, nas consagrações das crianças, no louvor, na adoração, na comunhão. Agora fala conosco, faça-nos, permita-nos ouvir-te, ó Deus, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor, com profundidade transformadora para a glória do teu nome. Assim seja na vida de toda a tua igreja, em nome de Jesus. Aqueles que concordam com essa oração, digam amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. O tema dessa ministração é: o que é uma aliança com Deus? E há poucos dias eu ouvi um pastor falando que é muito infeliz a colocação de um pastor, ou colocações de pastores, tipo assim: eu vou ser breve, eu vou ser rápido na palavra, porque a palavra não é para ser rápido, né? A palavra é a palavra. A palavra tem que ser exposta como precisa ser exposta. Só que nós, eu tive um pedido de algumas irmãs aqui, né, lá da igreja: pastor, meio-dia, mais ou menos, eu preciso estar em casa, por conta do almoço, do domingo, né? Então, considerando essa circunstância, eu vou procurar, irmãos, ser mais breve possível, amém? Para que a gente possa, obrigado, minha irmã, para que a gente possa aproveitar esse tempo do domingo, principalmente as irmãs que têm essa preocupação com o almoço. Irmãos, a palavra aliança vem do latim aligare, que faz parte do religare, né? Ou seja, a aliança tem a ver com o vínculo, ou com a religação, ou com a ligação. Quando a gente pensa em aliança, esse tema aliança com Deus, isso é mais, está nos sendo proposto muito mais do que termos uma relação com Deus, porque eu sei que a igreja quase na sua totalidade tem. Mas está nos sendo proposto ter um vínculo, uma ligação mais profunda, mais comprometedora. Brit é a expressão hebraica para aliança, que é usada também para circuncisão. Essa expressão diz respeito a compromisso, diz respeito a pacto, um comprometimento. Então veja que a gente está falando aqui de uma relação que não é uma relação de conhecer Deus, andar com Deus, gostar da palavra de Deus, simpatizar-se com esses vínculos nossos, igreja, comunhão, poxa, eu gosto do pastor, eu gosto do louvor, gosto da igreja, eu gosto de estar aqui, gosto de ler a Bíblia. Não, a gente está entrando num nível de comprometimento. Comprometimento, essa é a proposta de aliança. No Antigo Testamento, essa palavra é usada com muita frequência, sempre antes de Deus fazer algo grande na terra, através de alguém. Sempre. Deus estabelece uma aliança. Então, a aliança nos eleva para um nível de espiritualidade que nos torna capazes de acessar coisas não acessadas por outros,
E uma aliança verdadeira também nos leva para um nível de espiritualidade que nos torna capazes de sermos acessados por Deus para que por meio de nós Deus promova coisas sobrenaturais na terra. A aliança é essencial na vida de todo cristão que quer viver algo extraordinário com Deus. Essencial. Na nossa cultura ocidental atual, um par de anéis, símbolo visível de um pacto estabelecido entre um homem e uma mulher, um casamento, uma aliança, o pacto mais comprometedor que existe numa relação humana, do meu ponto de vista, é o casamento. Nós nos comprometemos com alguém até a morte. É um comprometimento para a vida inteira. Um comprometimento de fidelidade, um comprometimento de compromisso, de cuidado, de zelo, de amor, de amparo. Mas assim como no casamento, existe também uma aliança entre o ser humano e Deus. Um vínculo para a vida inteira entre nós e o Senhor. Eu quero provocar a igreja nessa manhã a pensar isso. Nós temos trabalhado e desenvolvido, irmãos, exatamente esse nível de reflexão. Em que ponto, como igreja, estamos compromissados, principalmente num tempo em que a igreja está, em sua maioria, quando a gente tem uma visão assim macro de igreja na terra, tão desvinculada do Senhor, tão vinculada, eu compartilhava com o diácono Leandro essa semana, a tantas outras coisas, e tão desvinculada, tão desconectada de Deus. Nesse tempo o Senhor está nos chamando para a aliança. E a aliança, de fato, é um tema bastante pertinente, porque nós estamos tratando aqui especificamente sobre a nossa aliança com Deus, mas estamos também no processo de aliança com essa igreja aqui local. Eu acho que Deus vai nos trazer um vislumbre de muito do que a gente está vivendo e que a gente almeja viver por meio dessa revelação. Amém? Assim como no casamento, a aliança entre dois seres humanos, ou a aliança entre um ser humano e Deus, assim como no casamento em que existe uma aliança entre dois seres humanos, a nossa aliança, a aliança entre dois seres humanos e Deus, ela nos eleva a um nível diferenciado. A um nível diferenciado. Eu sei que hoje essa ordem é rompida, né? Mas vamos falar aqui sobre a ordem tradicional. Um casal normalmente conhece e começa na troca de olhares. A relação vai se desenvolvendo e quando é casal crente, já começa uma conversa tipo, vamos orar juntos, né? Eu não sei se algum casal aqui já viveu essa experiência, né? O camarada tem que encher o peito de coragem, chegar para a moça, né? Eu quero orar com você. E ele sabe que ele pode ouvi-la falar assim, vai orar com o seu amigo, o irmão fulano, mas ele vai para o tudo ou nada, né? Não, eu quero orar com você, né? Ele vai acreditando que vai dar tudo certo. E já deu certo para alguns, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso, né? Estamos felizes porque deu certo. Então você começa primeiro com a troca de olhar, depois o convite para poder fazer uma oração junto. Fez uma oração junto, você já tem alguma coisa em comum, você já está feliz com isso. A oração funcionou, Deus testificou, né? Confirmou. E aí o casal começa a andar juntinho, alguns começam já a andar de mãos dadas, já começa até aquele toque de mão, sentir a temperatura da mão do outro, né? E a coisa vai passando, aí vem os primeiros beijinhos, né? Não, com certeza, isso aí eu nem citei, pastor, porque isso aí é essencial, é básico, mas a rapaziada já sabe disso, né? Amém? Todo mundo já sabe, né? Conversar com o papai, a mamãe, né? Apresentar para a família, e depois começa aquela fase que vai namorar, aí começam os beijinhos, né? Aquele abraço, aquele cheirinho no cabelo e tudo mais. Bom, e aí chega o período do noivado, vem um outro nível de relacionamento, até que chega o nível do casamento. Chega a fase do casamento, e depois do casamento, irmãos, a intimidade, ela é total. Alguns vão até para o extremo, né? Alguns vão até para o extremo. A gente costuma ensinar sempre para os casais, né? Deixa a porta do banheiro deixa a porta do banheiro um pouquinho aberta. Não deixa nem trancada
Nem toda trancada que você transmite uma mensagem, mas não deixa escancarada não, que você vai transmitir outra mensagem. Né? Deixa um pouquinho aberta, entendeu? Então, depois do casamento, a intimidade, ela se eleva para outro nível. Ela vai para um outro nível de realidade. As pessoas se tornam totalmente íntimas, mas totalmente ao ponto de a Bíblia definir assim, 2, essa é a matemática espiritual, que a nossa equação não consegue nem sequer definir, 2 somados resultam em 1. Em 1. Então a gente começa a perceber, calma aí, poxa, que coisa sensacional. 2 pessoas se tornam uma, porque o nível de proximidade, de vínculo, de intimidade é o nível máximo que existe entre 2 seres humanos, porque houve uma aliança que estabeleceu esse vínculo. E essa aliança foi abençoada por Deus, foi apresentada a Deus, foi consagrada a Deus. Então se eleva a um nível que não se tem em nenhuma outra relação, em nenhum outro tipo de relação. Então pare e pense um pouco comigo, porque Deus está te chamando, está nos chamando como igreja, não para o nível simpatizante, não para o nível de aderência institucional. Deus está nos chamando como igreja para um nível de aliança. Isso é sério. É nos elevarmos a um ponto de olharmos para nós e vermos exatamente aquilo que Cristo pediu na oração sacerdotal. Nós nos tornando um com o Pai. Uns com os outros e um com o Pai. Nos vinculando, nos entrelaçando, chegando num nível profundo de relacionamento. Esse é o convite, essa é a proposta da aliança. Então, irmãos, como seria especificamente essa aliança entre 2 seres humanos? Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim, a partir do verso 1. Vou ler aqui para os irmãos, acompanhem só com atenção. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E não chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, depois de ti, e as gerações por aliança perpétua. Verso 8. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, e nas tuas gerações. Eu quero, de uma forma expositiva, então, pontuar alguns detalhes importantes aqui do que a gente acabou de ouvir desse texto de Gênesis, para a gente partir já para um momento conclusivo dessa ministração. Primeiro, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: olha para mim, Deus quer essa aliança com você. Eu vou repetir, Deus está interessado numa aliança com você. Pastor, já sou membro da igreja, Deus está interessado numa aliança com você. Pastor, já faço parte do ministério da igreja, Deus está interessado numa aliança com você. Pastor, mas eu já estou junto com o meu pastor em tudo, o que vier, eu estou ali, estou na linha de frente. Deus está interessado em uma aliança com você. Irmãos, Deus tem partilhado comigo, me ministrado, me tirado de uma zona de conforto, de uma realidade que eu vivi a minha vida inteira de cristianismo, e me feito enxergar um nível de relação que me compromete do primeiro fio de cabelo até a planta dos pés com Ele, 24 horas por dia. Pastor, você alcançou isso? Eu tive o vislumbre disso. E eu entendi que existe um nível de relação em que Deus chama um homem de forma pessoal. Ele vai te chamar pelo teu nome e dizer: quero ter uma coisa diferente com você. Tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Amém? Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. E eu afirmo que Deus quer essa relação com você. Por quê? Porque os critérios de Deus estão abertos para todos nós. Pastor, calma, me faz entender isso. Deus chama para uma aliança. Um homem que tinha uma idade de 99 anos,
Deus chama para uma aliança, um homem que tinha 99 anos de idade. Irmãos, Deus quer uma aliança conosco, Deus quer esse pacto conosco, independente da nossa realidade, porque só Deus pode ver a nossa realidade futura. Então, escute-me bem, você que está me ouvindo aqui agora e pensando aí, pastor, você está dizendo que Deus quer uma aliança comigo porque você não me conhece. Você não sabe das minhas origens, você não sabe dos meus vacilos, você não sabe das minhas crises, você não sabe dos problemas que eu tenho, você não sabe da minha inconstância, você não sabe o quanto eu já decepcionei meus pais, a igreja, o próprio Deus que você está falando que é uma aliança comigo, Ele me conhece, e eu tenho certeza que quem me conhece não quer ter nada sério comigo. E aí eu volto a repetir, os critérios de Deus estão abertos para todos nós. Deus pega um homem com 99 anos de idade, que perspectiva um homem com 99 anos de idade tem, irmãos? Para viver uma história, para viver um sobrenatural. Então Deus chama esse homem para uma aliança, para por meio desse homem promover uma história sobrenatural. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos um homem de 99 anos de idade, nós dizemos assim, você já deu tudo que tinha que dar, o que resta ele agora é enfado e cansaço. Mas quando Deus olha para um homem de 99 anos, Deus diz assim, eu sei o que eu tenho para fazer e eu sei o que eu posso fazer. Escuta, quando algumas pessoas olham para você, eu estou falando até do seu próprio olhar em relação a você mesmo, você tem um olhar às vezes depreciativo para você e você diz assim, eu sou incapaz, eu não tenho condições, eu não tenho... Ou você diz, eu tenho muita idade, pastor, como Abraão. Ou você diz assim, pastor, eu tenho pouquíssima idade. Eu sou uma criança, eu sou um menino, eu não tenho essas responsabilidades para Deus querer uma aliança comigo. Você já percebeu que o critério passa muito longe de idade? Amém? O critério passa longe de idade, o critério passa longe de realidade, o critério passa longe, irmãos, de pecado, o critério passa longe de afastamento. Pastor, calma, isso é sério? Sim, eu estou falando para você que entrou aqui em pecado, eu estou falando para você que está aqui nesse culto, mas está afastado. Eu estou falando para você que está ouvindo a transmissão desse culto, mas está totalmente desorientado, que se desviou da presença do Senhor. Deus quer uma aliança com você. Mas pastor, comigo? Calma aí, então Deus não tem critério? Sim, o critério de Deus é o poder de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Interessante, irmãos, Deus já havia falado para Abraão lá atrás sobre esse chamado, sobre essa intenção, sobre esse propósito de estabelecer uma aliança com Abraão. Deus já havia falado com Abraão, mas vocês sabem que Abraão se desviou do propósito. Abraão ouviu Sara, deram um jeitinho lá, aceleraram o processo de forma equivocada. A Agar, a serva, entrou na história, toda a igreja conhece, então eu vou poupar os irmãos de detalhes. Tiveram um filho fora do projeto de Deus, ou seja, se desviaram. Bom, Deus faz uma promessa, Abraão e Sara se desviam. Concorda? E Deus volta para Abraão e diz, quero uma aliança com você. Então, pelo amor de Deus, você que está desviado, você que está afastado, você que está em pecado, ei, deixa a ficha cair. Deus continua querendo uma aliança com você. Por quê, pastor? Ele diz aqui, Abraão, eu quero uma aliança com você. E na sequência ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí eu reafirmo, o critério de Deus é o poder de Deus, não sua capacidade, não seu estado, não a sua condição. O que Deus afirma quando Ele diz na sequência, Abraão, vem para cá, vamos fazer uma aliança, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo assim, Abraão, você pode ter 99 anos, mas eu sou Todo-Poderoso. Abraão, você pode estar afastado, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você pode ter se desviado, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você pode estar engolado em vícios, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você pode estar todo envolto em pecados, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você pode estar doente, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você pode estar sem crédito com ninguém, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então faz uma aliança comigo, que será o meu poder e não a sua condição. É o meu poder e não o seu estado. Abraão, você pode ser velho demais, mas é o meu poder e não a sua idade. Abraão, você pode ser jovem demais, mas é meu poder e não a sua imaturidade.
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele quer uma aliança com você porque Ele sabe como você está, mas Ele também sabe no que Ele pode te transformar. Ou você acredita que quando Deus chamou Abraão para fazer uma aliança, Deus já não sabia que esse homem seria citado por nós, hoje, como pai da fé? Você acredita que Deus não tinha esse olhar? Que Deus já não tinha essa visão? Deus sabia exatamente do que Ele poderia transformar Abraão. Então, quando eu falar de aliança, não olha para o irmão do que está do teu lado, não, porque eu estou falando com você. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto, irmãos. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus diz aqui para Abraão. Anda em minha presença e ser perfeito. Essa expressão, andar em minha presença, traduzido do hebraico original, é ser inteiro. Esteja inteiro em mim. Ou desculpa, ser perfeito. Ser perfeito é esteja inteiro em mim. Presta atenção, eu quero refletir um pouco nisso com você. Deus chama Abraão para uma aliança. Deus sabia que estava falando com um ser humano pecador. Concordam comigo? Deus sabia que esperar perfeição de um ser humano não funciona. Você concorda comigo? Mas Deus diz assim, ser perfeito. Então a gente precisa entender o que significa esse ser perfeito. Esse ser perfeito significa esteja inteiro. Anda em minha presença por inteiro. Anda em minha presença não parcialmente. Anda em minha presença, presta atenção, isso aqui já são pontos essenciais para uma aliança com Deus. Você precisa estar inteiro. O diabo aceita seus pedaços. Eu acho que é porque o diabo consegue nos ver mutilados. Então o diabo aceita. Só foi o braço, ele aceita. Só foi a mão, ele aceita. Só foram os olhos, o diabo aceita. Só foi a cabeça, o diabo, não, está tudo bem. Agora Deus diz, anda em minha presença, inteiro. Repita comigo, Deus só me aceita inteiro. O diabo aceita os seus pedaços. Ele aceita partes da sua vida. Ele aceita algumas relações suas. Algumas em que ele impregna da presença dele, enquanto outras parece que são para Deus. Mas Deus só te aceita inteiro. Uma aliança com Deus compromete essa integridade de envolvimento seu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Precisamos estar inteiros nesse processo. Terceiro ponto, eu estou correndo aqui. A parte de Deus nessa aliança é sempre a parte impossível. Olha o que Deus diz aqui, porém uma aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Eu tenho que rir, irmãos, porque ao mesmo tempo que isso aqui é poderoso, não deixa de ser engraçado de certa perspectiva. Deus diz aqui no versículo 4, versículo 2 ele diz isso, versículo 4 ele diz assim, quanto a mim, eis que a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E eu estou segurando aqui a risada de novo, porque pensa na cena, para você compartilhar comigo desse sorriso. Deus está falando isso para o idoso, de 99 anos. Olha a cena. Sim, Senhor, eu vou multiplicar você grandissimamente. Alguém consegue rir? Mas o que, Senhor? Você vai ser pai de muita gente, grandes nações. Amém, Senhor. Porque a parte de Deus na aliança é um milagre. A parte de Deus na aliança é o impossível. A parte de Deus na aliança é o sobrenatural. A parte de Deus na aliança é o improvável. A parte de Deus na aliança, irmãos, é aquilo que está muito, infinitamente ou incomparavelmente além de nós e de nossas capacidades. Essa é a parte de Deus na aliança.
A parte de Deus na aliança é promover na tua vida aquilo que você não pode fazer, aquilo que ninguém pode fazer por você, aquilo que é impensável, aquilo que é até insonhável. Deus vem e torna real. Essa é a parte de Deus num pacto com você. Deus vem para fazer na sua vida aquilo que é impossível humanamente de ser feito. Meu Deus, se Deus ainda não despertou ninguém aqui, me ajuda a sacudir vocês agora. Deus quer fazer uma aliança conosco para nos levar a um nível de realizações de coisas humanamente impossíveis na nossa história e através de nós na história da vida de outras pessoas. Deus quer nos levar para o sobrenatural e o caminho é a aliança. Glória a Deus. Pastor, e qual a minha parte na aliança? A sua parte é aquilo que é humanamente possível. Amém? A sua parte é obedecer. A sua parte é ser fiel. A sua parte é zelar. No capítulo 15, olhe para mim com atenção, no capítulo 15, Deus, ele faz um cerimonial, ele chama Abraão para fazer uma cerimônia. Uma cerimônia de oficialização dessa aliança. E aí foi uma cerimônia muito esquisita, mas tinha muito a ver com a cultura da antiga Mesopotâmia, mas está muito fora do nosso entendimento atual e ocidental. Animais abertos pelo meio, bandas de animais de um lado, banda de animal do outro, né? Eles tinham que passar pelo meio ali, né? de mãos dadas. Nessa cerimônia entre Deus e Abraão, foi Deus que passou sozinho pelo meio daqueles animais. Mas, enfim, tem um detalhe aqui que eu queria pontuar com você. O momento em que Abraão faz todo esse processo, abre aqueles animais, né, que envolviam pássaros, pombos, cordeiros, novilhos, e esses animais abertos em bandas, uma parte de um lado, outra do outro, os pombos inteiros, mas sacrificados, e Abraão tinha que ficar ali, próximo de tudo aquilo ali. E aí a Bíblia diz que o dia foi passando, a noite começou a chegar, e com certeza, irmãos, durante aquele sol escaldante daquela região, né, durante o dia houve já um desgaste significativo daquelas carnes animais abertas no meio ali daquela região deserta, aberta, e o cheiro começou a atrair aves de rapinas, que são a versão digamos assim, de urubus daquela região. E esses animais começaram a chegar, e a Bíblia diz que Abraão começou a espantar os animais. Interessante que não há, nos relatos bíblicos, nada que nos arremeta a uma ordem dada por Deus, como se Deus dissesse assim: Abraão, espanta essas aves de rapina. Não, simplesmente Abraão viu que as aves de rapina se aproximavam daquele sacrifício que foi apresentado, todo aquele ritual que estava ali, posto ali, no processo da aliança entre Abraão e Deus. E a Bíblia diz que Abraão começa de uma forma aqui, um acréscimo meu, enlouquecidamente, para lá, e estava ali aquelas bandas de animais. Abraão, vai embora, bicho, vai embora. E Abraão estava ali, e vai para lá, o tempo todo, porque Abraão sentia que o que estava acontecendo ali estava num nível de sagrado tão intenso e profundo, que nenhuma ave de rapina poderia comprometer a integridade daquela aliança. A parte de Deus é fazer o que você não pode, a sua é fazer o que você pode. Você quer uma aliança com Deus? Observa as aves de rapina, observa as aproximações delas, observa aquelas coisinhas sutis que começam a acontecer, que você começa a aderir, que naturalmente começam a tentar fazer parte da tua vida, a entrar nesse processo seu e Deus, entre você e Deus, que é sagrado, e começam a entrar para comprometer aquilo ali. Em nome de Jesus, cabe a nós esse zelo, cabe a nós esse zelo.
Cabe a nós dizemos: Satanás, não entre nisso, diabo, fora daqui. Sei, pensamento maligno, eu te repreendo. Pensamento das trevas está repreendido em nome de Jesus. Cabe a você, sentimento maligno, sentimento depreciativo em relação ao irmão, sentimento de desprezo em relação ao irmão, mágoa, eu repreendo você, não tem lugar em mim, sai daqui, porque eu estou num processo grande, sagrado, poderoso, que vai mudar a minha vida e a minha descendência em Deus. Sai! Isso é comigo, é com você. A aliança com Deus muda a nossa identidade. E não chamarás mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. É comum na cultura judaica, o nome está ligado, associado à origem, a destino e a caráter. Sendo assim, nós poderíamos afirmar que uma verdadeira aliança com Deus se torna a nossa origem. Se Deus muda a nossa identidade, e muda o nosso nome, e muda a nossa origem, uma verdadeira aliança com Deus se torna a nossa origem. Deixa eu explicar. Pense em quão foi difícil o seu passado. Pense em quão difícil foi sua origem. De onde você veio e o que você já viveu até aqui. O que a aliança faz? Ela muda o significado da sua origem. Você começa a partir daqui. Eu vou repetir. Você começa a partir daqui. Você começa a partir dessa aliança. Deus ressignifica o que passou e te dá a chance de um reinício. Eu converso com muita gente e vejo muita gente que sonha com reinício. Gente que sonha em zerar coisas que passaram e começar de novo do zero. É isso que o Senhor te propõe numa aliança. É um reinício. Ele trabalha na sua origem. Agora olha que interessante, ele também muda seu destino. Você não será mais um simples nômade no deserto. Você será pai de uma grande nação. Não mais um nômade a mais no deserto, mas o pai de uma grande nação. Sem essa aliança, Abraão seria simplesmente mais um viajante, vagueando e morando em regiões desérticas. Com essa aliança, Abraão teve o seu destino transformado. Eu sei que muitas pessoas aqui que estão me ouvindo sonham em ter sua história, seu destino, seu futuro direcionado por Deus. É por meio de aliança. E Deus muda o nosso caráter. Me chama muita atenção, irmãos, pensar em alguém que tentou acelerar o processo da promessa porque teve dúvidas de que Deus faria a promessa acontecer do jeito que Deus falou. E depois esse homem desenvolve um nível de fé tão intenso que ele se dispõe a entregar a Deus a sua promessa depois de recebido e sacrificá-la ao Senhor. Que elevação é essa? Pastor, que crescimento é esse? Que nível de maturidade é esse? Como Abraão chegou nesse ponto? Aliança. E para a gente terminar, a aliança com Deus não se limita a você, mas beneficia as gerações que virão após você. Qual a maior preocupação que todo papai e mamãe tem? O que nos estimula a praticamente tudo que a gente faz? Pastor, não sou pai, não sou mãe, mas será? Então você vai viver essa realidade de viver sua vida e fazer coisas e correr atrás de coisas e se empenhar por coisas e se esforçar por coisas e trabalhar em coisas. O único objetivo de dar o melhor para as pessoas que você mais ama. Então Deus diz para Abraão: faz uma aliança comigo.
porque eu vou fazer bem para você, mas farei bem também para as suas gerações. Abraão, a sua geração comigo alcançará aqueles que virão depois de você. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência depois de ti e as gerações por aliança perpétua. Não fica em você. O que Deus está falando aqui, isso vai alcançar as gerações que virão após você. Não vai se deter em você. São grandes demais, gloriosas demais, divinas para serem contidas em sua história, ou na sua história, isoladamente na sua história. É algo tão glorioso, tão grandioso, tão poderoso. É uma mudança numa geografia espiritual, numa realidade espiritual tão significativa, que vai alcançar gerações após você. Aleluias! Meu irmão, estou dizendo aqui para quem não entendeu, seus filhos serão abençoados, seus netos serão abençoados. Se Jesus não voltar até lá, seus bisnetos serão abençoados. E alguém vai dizer, por que essa família é tão próspera? Por que essa família é tão feliz? Por que essa família é tão realizada? Por que essa família é tão unida? E alguém vai se lembrar do vovô, da vovó, que no dia 10 de março de 2024, estava numa escola, num culto de escola bíblica dominical, na segunda igreja batista, no Jardim Carioca. Ouviu uma palavra, foi confrontado, fez um pacto com Deus e mudou a história das suas gerações. Uau! Essa é de arrepiar. Aleluia! Irmãos, presta atenção. O que Deus coloca para nós é o seguinte: há uma condição. Versículo 9. Disse Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti, nas tuas gerações. Ou seja, não é só pelo que eu faço hoje, mas é pelo que eu farei a partir de hoje. Entende? Hoje eu tomei uma decisão, mas a partir de hoje, meus filhos ouvirão. Os meus netos ouvirão dos meus filhos. E os meus bisnetos ouvirão dos meus netos. E as gerações que virão após mim saberão que existe um Deus de aliança. Existe um Deus que escolhe quem não é para estabelecer uma aliança, para fazer com que quem não é passe a ser, e confunda a mente, confronte aqueles que acreditam ser e não são. Fique de pé em nome de Jesus. Eu preciso orar com você. Feche os seus olhos só um instante. Feche os seus olhos no seu lugar, mas além disso, traz tudo o que você ouviu para uma perspectiva profundamente pessoal. Tá, não pensa de forma coletiva. Porque quando Deus traz uma palavra como essa, é claro, nós ouvimos na coletividade, mas o Espírito Santo ministra na individualidade. Ele está falando com cada um dos irmãos, exatamente cada um de nós, exatamente com você, E muitos aconselhamentos, eu já ouvi lamentos de pessoas que diziam assim: pastor, o que tem na minha vida? Eu ando com Deus, eu sou de Deus, eu entreguei minha vida para Jesus, eu aceitei Jesus já fazem 5 anos, 10 anos, mas eu não sinto, eu não ouço, eu não percebo, eu não me vejo, parece que falta alguma coisa em mim. Eu creio num Deus de respostas.
E eu creio que essa manhã pode ser respostas para muitos de nós. Às vezes, irmãos, nós tomamos um posicionamento infeliz de aderir a um sistema religioso. Deus chamou Abraão pelo nome. Deus te chama pelo nome. Isso não é institucional. Isso é pessoal. Deus mudou o nome de Abraão. Isso é transformação de identidade, de origem e de destino. Não tem cabimento estarmos caminhando no Evangelho, seja lá quantos anos forem, sendo os mesmos, com as mesmas reações, os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, as mesmas carnalidades, as mesmas limitações, os mesmos pecados, as mesmas fraquezas. Tem que haver mudança. E a mudança Deus promove por meio da aliança. 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 Eu quero te convidar, eu quero te desafiar nessa manhã a firmar uma aliança com o Senhor. A fazer como Abraão fez naquele dia. Eu recebi o convite, me foi feita a proposta e eu aderi. Abraão aderiu. A história de Abraão foi transformada. Eu queria que só durante alguns segundos você pensasse em Abraão sem essa aliança. Só por uns instantes. Nós nunca teríamos ouvido falar desse homem. Como eu já disse, seria a história de mais um nômade de milhares ou milhões de outros que já peregrinaram naquela região. E naquelas areias morreram. Mas Abraão fez uma história de povos, nações que até hoje existem. Uau! Com 99 anos. Pensa no que Deus pode fazer com você, e em você, e através de você a partir daqui. Aleluias. Aleluias. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. É se eu te perto e não te longe, nunca mudaste, tu és fiel. Levante suas mãos e declare nessa manhã. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança
suas vozes. Deus de aliança. Permaneça com seus olhos fechados em oração. Nós vamos orar por algumas pessoas que discerniram essa palavra no Espírito aqui nessa manhã. Houve um discernimento, um entendimento, uma compreensão. Pastor, é isso que me faltava. Comprometimento. Comprometimento. Porque a aliança é um comprometimento bilateral. Deus está comprometido com você. Mas para muitas pessoas e muitos cristãos hoje, há um comprometimento de Deus comigo. Ele prometeu que eu vou para o céu. Eu só estou esperando o momento que Ele vier me buscar, para que eu suba para a glória. Mas a aliança é aquela parte que lembra você do seu compromisso também com o Senhor, do seu comprometimento, da sua fidelidade, do seu posicionamento. Sabemos que a salvação não é por nenhum mérito nosso, ela é pela graça. A graça de Cristo. Mas a aliança te leva a uma realidade de realizações sobrenaturais, de cumprimentos de promessas sobrenaturais na sua história de vida. E isso implica em compromissos bilaterais. Você precisa se comprometer com o Senhor de verdade, estabelecer uma aliança de verdade, deixar Deus mudar a sua história a partir do seu coração. E como disse o apóstolo Paulo nessa manhã, não ser circuncidado segundo a carne, mas no coração, uma marca aí dentro, uma circuncisão aí dentro, uma aliança estabelecida aí dentro de você. Pastor, eu creio nisso, eu confio nisso, eu espero nisso, eu quero isso, eu compreendo isso. Deus me trouxe nessa manhã, nesse lugar, para ouvir sobre isso e me posicionar em cima disso. Então eu estou aqui, estou indo com tudo. Eu quero aliança com Deus e eu viverei o sobrenatural de Deus nessa terra. E como disse Davi, ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A sua parte é zelar, mas a parte de Deus é trazer o sobrenatural para a sua história. Me permita orar por você. Enquanto a igreja está em oração, você que foi ministrado pelo Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente para a gente orar junto em nome de Jesus. Pastor, hoje é a manhã da minha aliança. Vem aqui. Vem aqui, pode vir. Pastor, essa é a manhã da minha aliança. Essa é a manhã do meu vínculo comprometedor com Deus, de eu incluir na minha vida o que estava faltando, de eu acrescentar o que estava faltando, o que estava pendente. É isso, eu entendo, eu consigo discernir agora. Um grau máximo de comprometimento, de vida, de coração, de alma, de espírito, de tudo, de tempo, de história, de existência, de tudo. Eu quero isso para mim. Venha, tem mais espaço aqui para mais gente. Eu te convido, eu te desafio em nome de Jesus a sair do seu lugar para fazer como Abraão. Senhor, eu estou aberto a essa aliança. Você precisa entender, Deus propôs a Abraão e Abraão disse sim para a proposta de Deus. É isso que a gente está vivenciando aqui agora. Deus lançou uma proposta. Tem uma proposta sobre nós, igreja. Mas quem diz sim é você. Quem disse é você, irmão, é você, irmã. Eu não posso me reter mais aqui por conta do horário. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse instante.
Nosso Deus, nosso Pai, nosso amado Senhor, que por meio de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos permitiu ter uma aliança eterna contigo. E nesta manhã, Deus, aqueles que deram um passo em direção ao altar da tua casa e que pela fé estão dando um passo aos pés do Senhor, eu peço nesta manhã, venha Deus, venha confirmar a aliança que o Senhor tem com os teus filhos. Venha ajudá-los, Deus, a cumprir a parte deles nessa aliança. E por favor, estabeleça o teu poder nessa aliança. Que o Senhor, nesse nome de Jesus, faça milagres, faça o impossível, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita os teus filhos no poder de Jesus, na unção do teu Espírito, a viver o novo tempo. E por favor, nos permita como igreja viver, ó Deus, marcando o nosso tempo, marcando a nossa época, produzindo frutos para as próximas gerações. Obrigado, Deus, pela aliança que estamos fazendo nesse tempo, de duas igrejas que entendem, ó Deus, o valor de te servir num mesmo propósito, na mesma aliança, em unidade. Obrigado pela palavra ministrada aos nossos corações nesta manhã. E obrigado por esses irmãos que estão aqui nesse altar, que estão aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, porque há uma visita do teu Espírito neste momento na vida dos teus filhos. Há uma visita do teu Espírito neste momento, trazendo os teus filhos para perto do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.